Buenas, bem-vindos a todos. Hoje estamos em mais uma edição do Café com Zine. Antes de mais nada, eu queria te convidar para clicar em se inscrever no canal do YouTube Engenheiro Zine e também dar um like lá na página do Facebook Engenheiro Zine para estar acompanhando os nossos conteúdos. Hoje a gente tem um café especial, é com a professora Tânia Mara Pisolato. A professora Tânia, ela é licenciada em Química na UPF, mestre em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora pela URGS também e pós-doutorado no Conselho Superior de Investigações Científicas de Barcelona. Professora titular do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisa sobre poluentes emergentes e tratamento de efluentes por processos oxidativos avançados e convencionais. A professora Tânia tem atuado em projetos de pesquisa direcionados ao estudo, caracterização e tratamento de efluentes, avaliação da presença de fármacos ou drogas de abuso em amostras ambientais e agrotóxicos e drogas veterinárias em alimentos, oleoquímica e monitoramento ambiental da área de petroquímica. Então, professora Tânia, muito bem-vinda, muito obrigado por ter topado esse bate-papo no nosso café. O prazer é todo meu, vamos ao café, Luciano. É interessante esses bate-papos, né? São bastante construtivos e obrigado pelo convite. Perfeito. Bueno, para te encaminhar uma primeira pergunta a respeito de contaminantes emergentes, né? Sobre a pesquisa a respeito da qualidade de água e de alimentos, investigação de resíduos de fármacos, agrotóxicos, bem como seus respectivos metabólitos e produtos de degradação. Devemos nos preocupar com a qualidade atual de nossa água e alimentos, professora Tânia? Bom, então isso é sempre uma pergunta que todo mundo sempre se faz, as pessoas, né, querem entender essa dinâmica do processo. Esses trabalhos que nós desenvolvemos, nós trabalhamos nessa área de análise de traços, que é o que nós chamamos quando a gente fala de contaminantes em termos de agrotóxicos ou fármacos. Nós trabalhamos nisso desde 1994, e eu gostaria, antes de falar especificamente sobre esse projeto, de dar uma rápida introdução, mais a nível de conhecimento geral sobre essa área que eu considero interessante. Né? Então, se tu me permite. Então, alguns aspectos interessantes primeiro, o que é monitoramento? Então, monitoramento é um aspecto interessante quando nós falamos sobre meio ambiente ou quando nós falamos sobre qualidade de alimentos ou quando nós falamos sobre a qualidade da água. Por que monitoramento é importante? Porque o monitoramento, ele vai nos dar uma avaliação do sistema ao longo do tempo e do espaço, porque quando nós vamos falar sobre, por exemplo, um manancial, nós vamos falar do Lago Guaíba, do Arroio Dilúvio, do qual nós estudamos muito, as concentrações dos constituintes que nós estamos interessados, que nós vamos encontrar, elas variam muito. Então, o meio ambiente, ele é um processo dinâmico. Então, aquela amostra de água que você coleta num determinado momento, no momento seguinte, se você coletar no mesmo lugar, vai haver uma pequena diferença. Então, quando nós falamos de monitoramento, o monitoramento ele faz parte de uma avaliação temporal, de tal forma que você consegue ter uma característica do sistema. Então, caracterizar o sistema ao longo de um período é fundamental. Uma única amostra ambiental, ela não é significativa, ela não te dá um respaldo com relação a isso. A outra questão importante é quando nós falamos de contaminantes emergentes e desreguladores endócrinos, que é sempre uma terminologia que é bastante utilizada. Então, quando nós temos legislações, e essas legislações, elas são estaduais, federais, a Comunidade Europeia tem suas próprias legislações, e assim sucessivamente. As legislações, elas estabelecem, por exemplo, limites máximos permitidos em diferentes sistemas para aqueles contaminantes regulados, que nós chamamos. E tem uma quantidade enorme de contaminantes que não são regulados. Então, quando nós falamos em contaminantes emergentes, é principalmente aqueles que não têm regulação, ou seja, não tem limite máximo permitido, né? Se nós vamos lá nas portarias do Ministério da Saúde com relação à água potável, existe uma legislação bem definida para limites máximos permitidos em água potável, de agrotóxicos, de metais, de diversas outras
constituintes contaminantes de um modo geral. Então, aqueles compostos, aqueles contaminantes que estão ali, eles são chamados de regulados. Existe um limite máximo permitido para eles. Os demais são emergentes, entre outras coisas, porque são novos, ou porque não tem uma regulamentação para eles definida. Então, nós temos uma quantidade muito grande. Para só fazer um rápido um exemplo, em 2018, nós levantamos no estado do Rio Grande do Sul, 182 princípios ativos foram comercializados, 182 princípios ativos de agrotóxicos. Nesse contexto, considerando a portaria estadual e federal, nós temos 82 são legislados. O restante não tem legislação. Né? Então, essa questão de entre contaminantes emergentes, eu até prefiro, às vezes, utilizar a designação contaminantes, aqueles compostos legislados e os não legislados. A outra questão é com relação à desregulação endócrina. Quando nós falamos em desregulação endócrina, ela não é uma característica apenas de hormônios, por exemplo, como muitas vezes a desregulação endócrina ela é atribuída aos hormônios. Mas nós também temos agrotóxicos, tanto legislados ou não legislados, que podem ser desreguladores endócrinos. Então, há muitas substâncias que podem ser desreguladores endócrinos. Então, isso com relação a isso. E aí, indo agora à tua questão, a questão que tu colocaste, nesse trabalho que nós fizemos um trabalho, nós trabalhamos com arroio dilúvio, a nossa primeira amostragem do arroio dilúvio foi no ano 2000. E aí, quando nós não tínhamos, por exemplo, as questões instrumentais que nós temos hoje, né, há 20 anos atrás. Portanto, essa questão do desenvolvimento da ciência, de você ter respostas e você poder avaliar como nós avaliamos hoje, depende da questão de você ter equipamentos, de instrumental, você ter conhecimento para chegar lá. Então, quando nós começamos a trabalhar, nós trabalhávamos na faixa de miligrama por litro, tá? A concentração é importante, por quê? Vamos olhar, né, o que é miligrama por litro. Então, 1 quilo contém 1000 gramas, 1 grama contém 1000 miligramas, 1 miligrama contém 1000 microgramas e 1 micrograma contém 1000 nanogramas. Tá? Então, nós trabalhávamos na faixa de miligrama por litro. Depois, lá em 2005, nós já conseguimos trabalhar na faixa de microgramas por litro, quando nós fizemos um trabalho onde nós avaliamos três antibióticos. Né? E não detectamos. Mas por que, na verdade, nós não detectamos? Porque nós não tínhamos sensibilidade no método na época. Depois, a partir de 2011, nós começamos a trabalhar então, teve um avanço muito grande na questão da metodologia instrumental em química analítica específica para esse trabalho, juntamente com a questão de desenvolvimento de novos softwares. Hoje, nós trabalhamos em nanograma por litro. Então, nós conseguimos detectar quantidades muito pequenas. Algumas vezes nós apenas detectamos, algumas vezes nós conseguimos quantificar. E o arroio dilúvio, ele tem sido um objeto de estudo muito grande nosso. O último monitoramento que nós realizamos dele foi de 2 anos consecutivos, né, dentro desse contexto. E o que nós vemos? Nós temos, no arroio dilúvio, nós conseguimos quantificar, nessa faixa de nanogramas por litro, nós conseguimos quantificar antibióticos, nós quantificamos alguns hormônios, nós quantificamos alguns AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, mas, principalmente, eu acho que a questão mais importante relacionada ao arroio dilúvio é o fato de que no arroio dilúvio nós temos a presença de bactérias resistentes. Tá? Então, nós realizamos estudos com 4 tipos de primers, que é o que possibilita que nós possamos avaliar, né, quais são os genes de resistência que tem ali, e nós encontramos genes de resistência para beta-lactâmicos, quinolonas, macrolídeos e sulfonamidas. E paralelamente, esses antibióticos, eles são encontrados no arroio dilúvio, nessas faixas de concentração que são extremamente baixas, isso é importante, mas que já podem causar essa situação. Então, se eu for fazer uma avaliação do arroio dilúvio, eu vou dizer, nós temos que olhar um pouco melhor, ou seja, está havendo sim o descarte
de efluente doméstico in natura em quantidade significativa no arroio dilúvio, que é o que todos nós sabemos. Essa concentração dos antibióticos e essa questão das bactérias multiresistentes, até que ponto a origem é do esgoto das casas, dos prédios, condomínios, das residências, ou do próprio efluente hospitalar, que talvez possa ter uma concentração maior? A questão, um dos pontos que nós verificamos é que nós realizamos o monitoramento do arroio dilúvio desde o ponto mais próximo da nascente dele até o desemboque no Guaíba, né? E então, quando nós começamos a trabalhar com arroio dilúvio lá em 2011, o nosso primeiro ponto era o nosso branco. Não havia nada naquele ponto, né? Nós analisávamos, nós não obtínhamos nada. Hoje em dia, o ponto 1 não é mais nosso branco, ele já tem antibióticos e ele já tem genes de resistência. Então, o que eu posso dizer com certeza é que pelos resultados que nós temos até hoje, o esgoto doméstico, ele é o responsável por uma grande parte desses dados que nós obtivemos. Com relação ao efluente hospitalar, é muito difícil avaliar, porque nós pegamos ao longo de todo o sistema e nós não sabemos exatamente como é que é essa distribuição. Mas nós temos isso. No arroio dilúvio, nós temos uma distribuição ao longo de todo o arroio dilúvio, nós temos a presença de bactérias resistentes e nós temos antibióticos. Portanto, o aporte devido àquelas residências que não estão ligadas ao sistema de esgoto é significativo. Não. São 600 mil pessoas em Porto Alegre que não têm acesso a tratamento de esgoto. Exato. E muitas então, vai para o final da dilúvio. Exatamente. Então, vai para os mananciais. E isso é visto claramente. Além disso, quando nós realizamos o trabalho dos hormônios, os hormônios que nós detectamos, quando conseguimos detectar, eram hormônios endógenos, ou seja, origem de excreta humana. Você não tem ele, não é exógeno. Então, obrigatoriamente, ele vem sim dos efluentes domésticos, para que ele esteja ali presente. Então, essa questão ela é fundamental. Eu entendo que nós temos uma questão, um problema de saúde que deve ser olhado com cuidado, porque nós temos a presença de bactérias resistentes na água do dilúvio, né, e do Guaíba. Depois nós vamos falar também sobre isso, mas isso é claro. Então, isso não foi o resultado de uma medida, isso foi resultado de monitoramento, né? Essa é a questão toda que nós chamamos a atenção, por isso que eu chamo a atenção da questão de monitoramento. O monitoramento não foi uma amostra que nós fomos lá e coletamos, mas foram muitas amostras ao longo de 2 anos, em 6 diferentes pontos ao longo do arroio dilúvio, onde nós temos, então, isso, nós temos um quadro geral. Então, é isso que o monitoramento nos oferece, né? Essa é a questão da importância de monitorar e não de trabalhar com uma única amostra. É o fato de que o monitoramento, ele te fornece uma visão geral. Quer dizer, você tem uma faixa de concentração onde você encontra, você tem a questão da incidência, então, quantos pontos aparecem, quantos pontos não aparecem. Então, você tem uma incidência em quase 100% dos pontos. Então, nós temos uma incidência em 100% dos pontos do arroio dilúvio. Nós temos a presença de agrotóxicos e de fármacos, né? Mais fármacos do que agrotóxicos, até pela própria característica urbana desse ponto, né? Então, essa é a questão do... E quais os principais efeitos da presença desses resíduos, fármacos, de agrotóxicos, de hormônios, antibióticos, bactérias multiresistentes na nossa água e nos alimentos? Essa é uma questão, é uma pergunta um pouco mais difícil de colocar, até porque esses estudos que envolvem toxicidade, eles são feitos por determinados especialistas, né, e eles têm que ser feitos com determinado cuidado. Né? A gente encontra muita coisa na literatura relacionada a isso, direta ou indiretamente. A grande maioria das avaliações de toxicidade, elas são feitas em vivo, em espécies que existem espécies que são definidas como espécies modelos para isso,
E, atualmente, inclusive, nós estamos investindo na avaliação in silico da toxicidade. A avaliação in silico permite que você avalie sem utilizar organismos, micro-organismos, organismos ou peixes ou coisas assim. Então, esse estudo, essa área de estudo de qual o efeito ele é uma área muito grande, você tem muitos dados científicos relacionados a isso, e todos vão sendo compilados, né? Então, cada vez, aos poucos, a gente vai entendendo um pouco mais. Então, situações em que nós não conhecíamos determinados efeitos adversos vão aparecendo. Os efeitos mais que a gente tem mais, que são citados na literatura, eles são relacionados principalmente a esses estudos que se fazem em espécies que podem ser encontrados nos próprios meios, no próprio meio ambiente, né? Com relação à questão alimentar, a questão da segurança alimentar é um capítulo à parte, muito grande. A segurança alimentar, ela é importantíssima dentro do contexto que nós temos, todo ele. Eu entendo até que no Brasil se faz uma avaliação e um controle da segurança alimentar bastante grande. Nós tivemos um trabalho que nós realizamos na parte de piretroides, e uma questão que foi discutida nisso é a importância de se avaliar o somatório de resíduos quando eles são presentes, que é uma discussão que está sendo feita agora a nível da questão da revisão da portaria de água, né? Então, que não seja apenas os resíduos em separados, mas que os somatórios sejam levados em consideração. É um desafio, né? Porque, na verdade, já foi aprovada a minuta técnica, que já passou por consulta pública do novo padrão brasileiro de potabilidade, e um dos limitadores foi justamente essa falta de conhecimento toxicológico sobre os efeitos que a mistura pode causar, né? E, de fato, pode ter contaminantes em paralelo, pode ter metais, agrotóxicos, fármacos, e os fármacos que nem são monitorados, né? Inclusive, a gente teve encomendado pelo Ministério da Saúde, até seria super interessante se, de repente, o teu brilhante grupo de pesquisa pudesse estar contribuindo com esse projeto, porque foi um grupo que coordenou, foi da Universidade Federal de Ouro Preto, e aí fizeram um monitoramento em grandes cidades das 5 regiões do país para avaliar contaminações emergentes, entre eles fármacos. E os estudos não foram o suficiente para poder embasar e colocar regulamentar esses poluentes, né? Foram encontrados, mas eles ainda se sentem inseguros em termos de conhecimento científico para poder estar colocando ele numa regulamentação. E ficou encomendado que vão ter novas pesquisas nos próximos anos para subsidiar o próximo padrão brasileiro de potabilidade. Professora Tânia, em uma de suas pesquisas, a senhora avalia a qualidade da água do Lago Guaíba e seu impacto no ambiente e no fornecimento de água potável para a população como um fator de saúde pública. Poderia nos contar um pouco sobre a qualidade do nosso manancial? Então, o Lago Guaíba, ele recebe água de vários outros rios efluentes, entre eles o Arroio Dilúvio, né? E a questão do Lago Guaíba, claro, como era de esperar, ainda bem, o Lago Guaíba não está na situação que está o Arroio Dilúvio. E aí, até a questão, quando a gente fala assim, qual é a situação do Lago Guaíba? Muito bem, quando a gente faz essa pergunta, é em relação a quê? Aí entra a questão da importância do monitoramento, né? Então, nós já fechamos um ano agora com relação ao monitoramento do Lago Guaíba e estamos prorrogando agora por mais um tempo, porque o que nós temos que avaliar é como está o processo ao longo do tempo, né? Então, o que nós podemos dizer? Que o arroio, aquilo que eu estava falando antes, como nós trabalhamos há muitos anos com o Arroio Dilúvio, nós podemos dizer que o Arroio Dilúvio piorou, certo? Muito claramente. O Lago Guaíba, se a gente pensar do Arroio Dilúvio não vamos muito, de 2017, quando iniciamos aquele monitoramento mais intenso, para 2019, quando ele foi terminado, ele piorou ao longo desses 2 anos e meio que nós trabalhamos. O Lago Guaíba, ele, por enquanto, ele ainda está numa situação em que nós estamos avaliando o seu background, ou seja, qual é a situação geral do Lago Guaíba. O Lago Guaíba, o que nós temos? Aparecem, então, a gente tem, assim, resíduos de agrotóxicos e de fármacos,
mas a grande maioria de quando eles aparecem, elas são menores que os limites de quantificação que nós temos, e nossos limites de quantificação, eles são de nanograma por litro, tipo 0,2, 0,3, às vezes 0,06 nanogramas por litro. Quer dizer, nós temos, quando nós conseguimos visualizar, nós apenas detectamos que existem eles, né? A gente tem em torno de, em média, ao longo desses 18 meses, quase sempre são os mesmos compostos que aparecem, que são em torno de 17 agrotóxicos e em torno de 15 fármacos, considerando que nós estamos avaliando apenas os agrotóxicos da legislação, e agora nós estamos fazendo um outro trabalho que vai nos permitir avaliar aqueles dos quais estão fora da legislação, considerando os consumidos, então esse número vai aumentar um pouco. Eles aparecem, então eles aparecem dentro da, como eu te disse, nós temos metodologia de altíssima sensibilidade, nós trabalhamos em nanograma por litro, que é uma concentração muito baixa, né? E nós temos bactérias resistentes também no Lago Guaíba. Claro que em uma relação muito menor se a gente comparar com o arroio dilúvio. Então, nós temos, às vezes, você não tem bactérias resistentes em todos os pontos do Lago Guaíba, por exemplo, como você tem para o arroio dilúvio. Não, você tem um ponto que tem para um tipo, no outro ponto tem para um tipo, e a quantidade é muito menor. Então, a relação é bem diferente se nós fizermos um paralelo com a situação que nós consideramos pior até o momento, que é a situação do arroio dilúvio. Em termos de metais também, nós temos a presença de alguns metais, como é de se esperar no no Lago Guaíba, mas esse é o quadro geral. Então, nós temos um Lago Guaíba que está impactado, com certeza, ele está impactado, mas a questão é, ele tem um alto impacto ou tem um baixo impacto? Depende com o que nós compararmos, e essa resposta a gente vai poder, talvez, avaliar. Aí entra a importância do monitoramento. Então, um monitoramento constante, e é essa questão que tu falaste anteriormente, com relação à dificuldade de estabelecer parâmetros, porque você só estabelece o parâmetro no momento que você tem um monitoramento constante ao longo de 5, 6, 7 anos, e aí você vai vendo como que o sistema vai se comportando, e o que realmente é fundamental para aquele sistema, né? Então, a situação do nosso Lago Guaíba quantos pontos de monitoramento tem no Lago Guaíba? São feitas coletas em quais pontos? Nós temos cinco pontos, 5 pontos que são avaliados mensalmente, e depois mais 16 pontos espalhados ao longo do Guaíba. Tem 4 principais rios que fazem o somatório do que é o Guaíba, né? Deles, pensando nos pontos de captação de água para consumo humano, um dos mais impactados, pelo menos a partir dos parâmetros básicos, é o ali que capta para Moinhos de Vento e para São João, que pega o fluxo do Sinos e do Gravataí. Vocês veem diferença assim, nos resultados, de acordo com esses pontos, se estão vindo de um afluente ou de outro? Pouquíssima diferença. Nós temos, atualmente, nós inclusive estamos tratando esses dados em nível estatístico, então nós temos o professor Adriano, que trabalha conosco também especificamente nessa parte de quimiometria, justamente onde nós estamos fazendo essa avaliação, tentando fazer uma verificação estatística de se há essa diferença, se existe uma diferença entre os pontos, essas questões, mas olhando os dados de uma maneira mais macro, olhando eles sem um tratamento estatístico, nós temos uma diferença muito pequena, né? Até porque nós temos um volume, o Rio Guaíba, o Lago Guaíba se caracteriza por ter um grande volume de água. Então, nós temos uma diferença muito pequena e, novamente, as concentrações são muito pequenas. Como eu te disse, assim, nós monitoramos em torno de 200 compostos, desses quase 200 compostos que nós monitoramos, nós conseguimos detectar 15 fármacos e 17 agrotóxicos. Detectar. Quantificar, nós conseguimos quantificar 1 ou 2, não muito mais que isso, por causa das... Nessa ordem de nanograma por litro. E na ordem de nanograma por litro, por causa das concentrações que são muito baixas, tá? Então, por isso que eu disse assim,
para nós, nesse momento, com 1 ano de monitoramento, nós podemos colocar uma situação, uma avaliação preliminar. Uma avaliação preliminar existem contaminantes emergentes, existem agrotóxicos, existem fármacos, mas nós não temos como definir qual é a situação do Lago Guaíba. Isso não é possível porque nós temos um período de monitoramento curto. Já é diferente do caso do dilúvio, né, que foi o primeiro exemplo que eu te coloquei, onde nós temos um período de monitoramento muito maior, então nós temos muito mais dados. É fantástico, eu acho extremamente importante a pesquisa de vocês, e vou ficar aqui ansioso por ver a cena dos próximos capítulos dos resultados de vocês. Professora Tânia, em 2017, através da resolução RDC 177, a Anvisa finalmente deliberou pelo banimento do paraquat, alegando riscos de doença de Parkinson e mutagenicidade nos humanos que manipulam o agrotóxico, sendo o prazo final para sua utilização, coincidentemente, hoje, 22 de setembro de 2020, a gente está gravando o nosso café, né? O químico é proibido na Suécia desde 1983, na Comunidade Europeia desde 2007, e atualmente, até na China, ele é proibido. Mas é um dos 3 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, de acordo com dados do IBAMA de 2019. Como a senhora avalia essa medida e qual o caminho para atendermos a demanda de alimentos utilizando menos agrotóxicos? Essa é uma questão muito pertinente, até porque o paraquat, ele é mais utilizado, pelo menos pelos dados que se tem, ele é mais utilizado principalmente na lavoura de soja, mais no estado do Paraná. E aí me chamou a atenção com relação a isso, e se eu for ver, por exemplo, nos dados que nós temos de 2018, dos princípios ativos de agrotóxicos comercializados oficialmente no Rio Grande do Sul, o paraquat não aparece. Não aparece no relato que nós temos de 2018, certo? Dentro dos consumidos. O paraquat, existem muitas publicações mostrando os problemas dele com relação à saúde. Então, ele é um princípio ativo que está sendo estudado há muito tempo. Então, existem muitos dados sobre ele. Quer dizer, dentro do que a gente já tem publicado, eu entendo que, ainda bem, que bom que foi tomada essa decisão com relação ao paraquat. Né? Então, se tu vai para a literatura científica especializada, ver tudo isso que foi publicado dentro do paraquat, você tem todo um relato científico muito completo de todos os problemas que ele pode causar, que são atribuídos a eles, de todos os estudos científicos muito sistemáticos que foram realizados. Então, acho que essa medida, com certeza, é uma medida que no momento é muito boa. Passarmos a não permitir mais a comercialização de um princípio ativo que, conhecidamente, no mundo inteiro, oferece, sim, grandes problemas e grandes riscos à saúde. Com relação à questão da agricultura, eu vejo muito que nós temos que aprender a utilizar adequadamente as ferramentas que nós temos, né? Não só a utilizar, como também a entendermos que nós somos os responsáveis por aquilo que acontece no ambiente, né? Então, nós temos uma questão assim, bom, quem é que polui os rios? Nós. Tá? Quem é o responsável pelo problema de resíduos em alimentos? Nós, certo? Então, são todas as atividades humanas que levam a isso. E muitas vezes as atividades humanas não racionais, a utilização indiscriminada, as utilizações indiscriminadas, a utilização não adequada. Se nós formos olhar na parte, né, de fármacos, né, existe uma norma que antibióticos não podem ser vendidos sem receita médica, certo? Por quê? Porque eles causam isso do problema da bactérias resistentes. Então, existe um motivo para isso. Então, é importante o controle, sim, é importante o controle, é importante que as pessoas tomem antibióticos apenas orientados pelo seu médico. Por quê? Porque ele pode ter esse efeito que todos se conhecem. A questão dos agrotóxicos e da produção, ela devia ser avaliada também dessa forma. Como que
é necessário usar todos esses agrotóxicos que são usados, é necessário a utilização de tantos princípios ativos. Então, eu acho que é a questão do avaliar aquilo que se está fazendo, avaliar aquilo que está sendo realizado em termos de agricultura, antes de mais nada, porque não existe uma fórmula mágica para nada, existe um trabalho sério onde se avalia aquilo que se está fazendo, por que se está fazendo, quais os efeitos e como que nós podemos otimizar aquela sistemática, aquele sistema produtivo para que você mantenha uma produção, mas até com uma avaliação de custo, porque sempre que se utiliza agrotóxico, você aumenta o custo. Tá? Então, eu acho que é uma questão do bom senso. Muito bom. Não dá vontade de parar de te ouvir, mas a gente já está encaminhando para o fim do nosso café. Eu vou te fazer uma última pergunta, considerando a sua brilhante trajetória acadêmica, tendo publicado mais de 60 artigos científicos e sendo professora titular, né? Inclusive, eu pude acompanhar um pouco dessa trajetória, a gente lá trocando uns e-mails enquanto tu estava na tramitação para essa, acho que é uma brilhante conquista, né? Chegar ao final de uma carreira acadêmica no posto mais alto que tem, que é como professor titular, e de uma universidade tão renomada e reconhecida como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Eleita uma das melhores nos últimos 8 anos. Poderia compartilhar com a gente a sua visão da importância da defesa da educação e da ciência nesses tempos difíceis, né, para o pensamento científico no Brasil? Eu acho que até a pergunta é propícia ao momento. Né? Uma coisa que, quando nós trabalhamos, quando a gente faz que a professora Roberta e a professora Lívia, que trabalham no grupo dentro dessa parte de avaliação de genes de resistência, para se fazer isso, se trabalha com RT-PCR. E nessa situação atual do Covid, hoje em dia, RT-PCR é uma nomenclatura que ninguém nunca tinha ouvido, a não ser os especialistas, né? E a questão do Covid está fazendo com que as pessoas algumas pessoas estão até procurando o que é o RT-PCR, né? O que é o sistema em tempo real, o PCR em tempo real, que é o que permite identificar o vírus da Covid, que é o que permite identificar se tem bactérias resistentes numa determinada situação. Então, a educação enquanto educação genérica dentro das escolas, ela é fundamental para que o indivíduo possa entender e compreender, principalmente a questão de compreender os fundamentos para a interpretação adequada de dados, né? E tanto para não subestimar informações, quanto para não transformar em mitos outras informações. Então, até lá no início, quando eu coloquei a questão de concentração, por que isso é importante? Porque quando eu tenho ideia do que significa concentração, quando eu digo que é nanograma por litro, o que significa isso? O que significa esse termo? Né? Porque senão você pode dizer, olha, tem agrotóxico. Não, só um pouquinho, vamos ver o que é ter agrotóxico, vamos ver o que é detectar, o que é quantificar. Essas questões fundamentais, elas são importantes. Então, a educação é a base para que as pessoas compreendam a informação que elas ouvem. Então, aquilo que elas ouvem, como é que elas vão compreender? Então, esse é o ponto fundamental da educação. A educação, ela é formativa, ela é informativa, ela relaciona as pessoas, ela faz com que as pessoas se relacionem com o mundo e compreendam essas questões do mundo, da ciência, de como isso nos é mostrado, para que o indivíduo possa avaliar a informação que ele recebe. Além disso, quando a gente fala em ciência, a ciência, ela fornece respostas. A ciência nos dá respostas. E a ciência, ela fornece os meios de cura, ela fornece como fazer os desenvolvimentos, a produção, os sistemas, são todos os desenvolvimentos científicos que a humanidade teve e tem todos os dias, que permitem muitos da qualidade de vida que nós temos,
que permitem desenvolvimento de novos medicamentos, e hoje, com essa questão da pandemia, nós estamos vendo quanto que os cientistas trabalham, quanto que eles se dedicam à causa da ciência. Então, a questão é assim, uma nação, um país que tem uma soberania científica, isso é fundamental. O Brasil, ele tem cientistas, ele tem uma comunidade científica muito boa, reconhecida internacionalmente, com pesquisadores de excelência internacionalmente reconhecidos. Então, o Brasil tem ciência, o Brasil faz ciência, apesar de todas as dificuldades que nós temos enquanto nesse país. Essa é a situação, nós fazemos apesar de todas as dificuldades. O que nós precisamos? A ciência no Brasil, ela precisa de mais empenho, nós precisamos ter mais financiamento, nós precisamos ter mais incentivo, nós precisamos poder trabalhar mais para continuarmos fazendo tudo que a ciência tem feito e para contribuirmos cada vez mais para o país enquanto uma nação que é reconhecida. Então, por isso que eu disse assim, no mundo inteiro nós temos no Brasil muitos cientistas, muitos grupos de pesquisas que são reconhecidos internacionalmente, e nós temos que valorizar isso tudo que nós temos. Tá, muito boa essa fala. Inclusive, hoje saiu, né, um posicionamento do presidente do CNPq dizendo que não tem como fazer pesquisa sem ter dinheiro. E foi anunciado um corte no orçamento de 2021 na área de pesquisa. E aí tem um contexto também que a gente teve no ano de 2020 um orçamento de cerca de 8 bilhões de reais para a área da pesquisa, e só para pagar a transferência de tecnologia do desenvolvimento da vacina de coronavírus da Inglaterra, a gente entregou 1,5 bilhão de reais, e isso prova o quanto cortar na ciência é uma economia burra, né? Porque ali na frente, esse é só um de tantos exemplos que a gente pode estar perdendo em termos de agregar valor, enfim, quando não se investe na ciência, né? Mas eu acho que brilhante, muito empoderada esse seu posicionamento, essa defesa assim, da ciência, e com a propriedade, né, de uma trajetória que nem teve ao longo da nossa entrevista, do nosso café. Queria te agradecer muito, professora Tânia Pizzolato, por ter aceito, por ter esse bate-papo com a gente. Eu acho que, com certeza, essa conversa aqui vai ter um papel importante nessa questão de despertar essa questão da educação, a questão talvez do interesse pela química, né? Quando a gente fala em termos de educação, que a gente sabe que nos jovens do ensino médio é uma matéria que muitas vezes causa uma certa ojeriza, né? Eu acho que a gente tem que mostrar o lado positivo, o lado bom da química e o quanto ela é importante, né, para o nosso dia a dia. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado a você, Luciano, pela oportunidade de falarmos. Acho que é bem importante essa divulgação científica, essa divulgação dentro da ciência como um todo, ela faz parte, até para que, como você mesmo disse com propriedade, para que os jovens possam ver quanto a ciência no Brasil existe. Existe muita ciência nesse país, e existe muito espaço para mentes brilhantes que vêm ali, para pessoas interessadas, para esses jovens que têm interesse em galgar, né, o seu trabalho dentro da vida científica. Nós temos muita coisa ainda por fazer, já fizemos muito, temos muito mais. Então, muito obrigado por esse bate-papo, acho que foi bem interessante, agradeço o convite, sempre é um imenso prazer conversar contigo. Então, tá, um forte abraço.